Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui novamente para falar para vocês sobre uma área que tem sido um boom no Brasil e no mundo, que é telecomunicações. Seja bem-vindo a mais uma live, que é uma sequência de cursos técnicos que são ofertados pelo Senai DR Tocantins neste ano de 2023, primeiro semestre. Primeiramente, eu desejo a cada um de vocês, um ótimo e abençoado conteúdo que nós vamos trazer para cada um de vocês. Bom, gente, hoje nós temos a presença ilustre de um especialista ao qual tem uma experiência vasta dentro da área de telecomunicações. Antes de chamar este mestre que está comigo, eu queria dizer para você compartilhar, isso mesmo, pega seu celular, compartilha, porque nós teremos muitas informações relevantes acerca da área de telecomunicações. Vou aqui compartilhar com os amigos, com a família. Você que nos assiste, mais uma vez, obrigado por deixar com que o Senai entre na sua casa e vamos juntos em prol da transformação da vida de muitas pessoas. Sem mais delongas, eu vou convidar ele, que é especialista em telecomunicações, dentre outras áreas também tecnológicas aqui no Senai, Pedro Aquino. Tudo bem com você, Pedro Aquino? Seja bem-vindo. Olá, Marcos, boa noite. Obrigado, Marcos, aí. Obrigado, Senai, pelo convite. Estamos aí, Marcos. Estamos aí à sua disposição e vamos tocar a live aí. Show, Pedro. Bom, gente, para quem não sabe, Pedro Aquino, é nada mais, nada menos do que instrutor do Senai e tem muita coisa boa para trazer para vocês que nos assistem. Tem ou não tem, Pedro Aquino? Fala aí. Muitas coisas boas. Quem é Pedro Aquino? Fala para nós. Quanto tempo está na casa? Quem é você? Bom, Marcos, Pedro Aquino, ele está na casa, ele está no Grupo S, né? No Senac. Eu comecei nos anos 2000, no Senai, Senac São Paulo, dos anos de 2000 a 2010, e de 2010 a 2023 eu estou no Senai, né? Migrei do Senac para o Senai, Senai Rio Grande do Norte, e agora o Senai, com muita alegria, com muito orgulho, Senai Tocantins. Pedro, quer dizer então que hoje o público que nos assiste terão muitas informações importantes acerca dessa área, telecomunicações. É verdade isso? Perfeito, Marcos. Na área de telecomunicações, a gente tem vários caminhos, a gente segue vários segmentos. Segmentos qual? O segmento da fibra ótica, o segmento do enlace de rádio, o segmento do cabo de cobre, né? Tanto o cabo paratrançado como o cabo coaxial. Muito bom, Pedro. Então, nós vamos trabalhar esses três segmentos aí. Vamos falar fibra ótica, enlace de rádio e como fazer também uma rede, como construir uma rede utilizando cabos de cobre. Então, essas informações que você está trazendo a priori, se você tem um colega aí, as informações que Pedro está trazendo para nós e para você que nos assiste, serão importantes para que você entenda da importância deste profissional formado em telecomunicações. Por exemplo, o Brasil, com a entrada da pandemia, essa área, Pedro, eu queria até que você falasse, ao invés de ter uma queda, teve uma grande expansão. Fala para nós e para o público que nos assiste sobre a importância dessa expansão da telecomunicações, principalmente a nível Brasil, para que o público entenda o que é essa telecom. Marcos, é o seguinte, antes de começar a pandemia, Sim, nós tínhamos aí uma estimativa de 5 a 10 anos para que começasse, assim, os fabricantes, eles tinham um projeto de 5 a 10 anos, para entrar com o 5G, entendi. De 5 a 10 anos para começar expansões com fibra ótica, e a pandemia, ela veio com o quê? Ela veio obrigar a que esse sistema, a que esse tempo encurtasse bastante. Entendi, Pedro. Por quê? Porque a gente não podia sair para almoçar fora, nunca poderia sair para comer um lanche. Então, isso tudo virou delivery.
Isso Entendi. tudo virou todo mundo querendo comprar o almoço, a janta, a merenda, a marcar consulta médica. Entendi. E isso daí fez com a Telecom desse aquele boom antes do tempo, né? O Entendi. tempo era previsão para 2030, mas isso aí com 2 ou 3 anos nós já estamos. Tanto é, Marcos, que não dá mais para voltar. Muita coisa não vai voltar mais. Não vai, né, Pedro? A pandemia acabou e continua. A maioria das pessoas de tecnologia continuam em home office, Sim. né? Em home office, continuamos pedindo almoço, janta, lanche, tudo via delivery. Ou seja, muita empresa não voltou mais o que era, não voltou mais a ser aquela empresa física. Agora ela é uma empresa digital, uma empresa que vende tudo digitalmente. Olha só que interessante. Então, a pandemia veio como um resultado ruim, porque tivemos muitas mortes, não é, Pedro? Mas, em contrapartida, o que estava previsto para ser realizado há mais de 10 anos, né, para frente, com a entrada da pandemia, acelerou então esse processo e agora não podemos voltar mais. A Telecom chegou, ficou e vai continuar desenvolvendo tecnologias para que a gente se aproxime mais a partir dessa comunicação, mesmo à distância, né, Pedro? Então, assim, e hoje, né, o Senai, em contrapartida, desenvolve, né, competências voltadas para esta área de telecomunicações, para que nós tenhamos profissionais capacitados para a entrada nesse mercado tão promissor que é a telecomunicações. Muito bom, Pedro. Olha só, você que nos assiste, entenda um pouco, além de entender um pouco mais sobre a área de telecomunicações, que você possa anotar os pontos principais. Quer fazer um curso de telecomunicações? Procure um Senai. Você vai ter a oportunidade que merece de estar sendo inserido dentro de uma área que está em expansão e em crescimento. É isso aí, telecomunicações. Pedro, eu queria que você falasse um pouco mais, falando aí sobre esse crescimento. Eu estava lendo uma reportagem onde dizia que o setor de telecomunicações, ele vive, na verdade, um momento de prosperidade no Brasil, né? E com a entrada da pandemia e da 5G, que foi o que você acabou de explanar aqui para nós, o mercado passou de uma expansão de 20,3% de 2019 a 2020. Eu queria que você explicasse mais um pouco acerca da necessidade da formação desse profissional. Quer dizer, então, que com essa reportagem, as empresas querem esse profissional dentro delas. É isso mesmo? Marcos, esse profissional, ele virou assim. Ele virou necessário. O concurso, né? Então, para você ter uma ideia, antes de ontem, eu estava ouvindo a live de automação com Francisco, né? Sim. E estava dizendo assim, cara, em 2019, em 2020, seria quase assim, impossível você dizer que um técnico em automação estava de home office. Que tinha 40, 50 mil techs em home office, trabalhando, acessando o sistema na empresa, cuidando daquele sistema de automação, né, daquelas máquinas, inclusive consulta médica, exames, cirurgia. Sim. Isso daí não estava previsto. Isso aí não tinha, né, não tinha previsão agora. E o que fez? Ficamos de home office, o Senai ficou de home office quase um mês. Sim. Né? Você lembra que nós que tivemos aqui 5 turmas de 250 alunos, cada um, quase 1.200 alunos dentro da plataforma do Senai. O Senai teve que correr atrás disso, né? Criar esse ambiente. E esse ambiente ficou. Tanto é que nós estamos aqui fazendo a live, tanto é que nós temos aula de sábado, tanto é que nós reúne as nossas turmas aí no auditório, tanto é que as nossas turmas ficam em casa fazendo o quê? Fazendo adaptações, fazendo aquelas matérias novas que saiu agora. Quais são, Marcos, aquelas 5, 8 disciplinas que tem ali no início de cada curso técnico? Você refere ao módulo indústria, né, que entrou justamente voltado para a indústria 4.0.
ao qual o nosso aluno ele tem a matriz curricular prevista dentro do itinerário para desenvolver, porém o Senai, diferentemente das outras instituições formadoras, trouxe como complemento as disciplinas do módulo Indústria 4.0 para poder melhorar ainda mais a entrada desse profissional no mundo do trabalho. São essas disciplinas aí, autoinstrucionais, né, Pedro, que a gente chama, né? Autoinstrucionais. Muito bom. Pedro, nós estamos aqui no estado do Tocantins, né, uma região ao qual nós temos muitas indústrias. Esse ano nós completamos aí 31 anos, né, de Sistema Fiet, contribuindo na melhoria da entrada de profissionais qualificados dentro da indústria. E eu queria que você falasse um pouco mais desse profissional de telecom. Existe dentro da nossa região espaço para esse profissional de telecomunicações? Fala para quem nos assiste, Pedro. Existe ou não? Marcos, existe. Existe, Pedro. Existe muito, muito. Nós bom. temos empresa madrinha aí, eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou citar até o nome aqui da nossa empresa fantástica, nossa empresa madrinha, Sim. Aranet. Sim. Ela, no primeiro curso que a gente está finalizando agora em março, né, ela enviou para nós 15 funcionários. Olha que legal, Pedro. Que estavam ali fazendo emenda de fibra ótica, estavam levando fibra ótica até a casa do cliente, mas era aquele funcionário que só estava treinado para fazer aquela função. Compreendo você. Então, veja, se uma empresa contrata um funcionário e ensina ele a fazer aquela função, ele só vai saber fazer aquela função. Tá? Ele não vai poder assinar um projeto, ele não vai ter a capacidade de assinar um projeto, ele não vai ter a capacidade de ser responsável, né, por aquela área. Sim. A Aranet abrir um provedor em outra cidade, em outro estado. Para você ter uma ideia, toda a parte de controle da Aranet, que eu tenha com conhecimento, eles são de fora. Ótimo. Tá? Tem de Ceará, tem toda essa parte chefia, a maioria deles são de fora. Porque nós, o Tocantins, Araguaína, iniciamos o primeiro curso de telecomunicação em 2020. Isso mesmo, Pedro. Então, já visando essa necessidade que foi explanada aqui nessa reportagem, né, de 2019 a 2020, esse crescimento exponencial dessa área de telecomunicações. Pedro, eu queria que você agora falasse um pouco e apresentasse, a gente tem imagens, né, do nosso laboratório, né, o que o Senai trabalha dentro do curso técnico em telecomunicações, inclusive o nosso principal fator de melhoria no processo de qualidade de formação profissional é justamente essa interação da teoria e da prática. Eu queria que você falasse um pouco mais, apresentando aí os nossos laboratórios, né, para quem nos assiste, vamos levar para você o nosso laboratório de telecom. Fala mais um pouco sobre esse laboratório, sobre as aulas teóricas e práticas, como que é trabalhado no Senai, Pedro? Olha só, Marcos, agora à tardinha, agora à noite, agora 45 minutos atrás, a gente fez, né? Fizemos uma filmagem lá no laboratório. Nós temos aí 4 racks preparados para dar aula de fibra ótica, cabeamento estruturado, telefonia fixa, telefonia móvel, telefonia VoIP. Então, esse laboratório, Marcos, ele vai ser compartilhado com todas as outras áreas. Lembrando que o Senai já incluiu no curso de eletrotécnica, automação, logística, que todos os funcionários precisam saber o que é a indústria 4.0. Muito bom. O que aquele cara que está concluindo o curso de eletrotécnica, ele sabe que o próximo curso que ele tem que fazer é o curso de telecom. Por quê? Porque ele está sendo preparado para a indústria 4.0. Ele precisa ligar o CLP, ele precisa fazer a configuração da máquina, ele precisa controlar aquela máquina via automação, e ele precisa dar o comando daquela máquina, ele precisa dar o acesso àquela máquina para quem está em qualquer estado do Brasil e do mundo. Entendi. Tá? O funcionário hoje não precisa estar dentro da empresa. O funcionário hoje, ele pode estar em casa, ele pode estar remoto
e ele fazer acesso e fazer a mesma configuração que está sendo feita aqui dentro do Senai ou Sim. dentro da empresa. Tá? Ali nós estamos apresentando no laboratório o que seria, Pedro, para que o público possa entender. Ali nós estamos apresentando a parte de telefonia fixa. Ótimo. Né? Quem cuida, hoje temos uma empresa que cuida somente da telefonia fixa. Pode falar o nome aqui de empresa, Marcos? A gente temos aí a Oi, né? Que é a responsável por toda a telefonia fixa hoje, cabeada, que a gente chama cabo de cobre, né? Então, a gente tem também um laboratório simulando cidades, simulando bairro, e o aluno vai poder pegar, né, um ramal de um bairro e levar até outro bairro. Né? Tanto é que a gente tem o laboratório, a parte interna, né, que é a que está mostrando agora, ó. Sim. E dessa parte interna, o cabeamento vai para a parte externa. E a parte externa, ele tem a caixa, ele tem os splits, ele tem a caixa de emenda, onde ele vai, né, direcionar aquele ramal para a casa X, para a casa do cliente. Então, ele vai fazer na prática. Quando ele for trabalhar na Oi, ou na Telemon, ou na Claro, ou em outra empresa, ele fez o curso exatamente nos moldes que ele vai encontrar lá. Né? Tanto é que a gente colocou poste de cimento, colocamos, né, fizemos um ambiente para que ele se sinta na rua, para que ele se sinta exercendo a profissão dele na área externa, na rua. Ótimo. Pedro, e mostrando esse laboratório externo aí, eu queria que você falasse para o público dessa parceria do Senai Hauer, né? O que a gente teve aí de ganho como referência na telecomunicações aqui no Senai do estado do Tocantins até Queraguaína. Fala um pouco sobre essa parceria, Pedro. Marcos, essa parceria ela está sendo chamada de parceria bomba. Foi uma bomba. Foi assim, juntamos o útil ao agradável. A Hauer, ela queria expandir essa área dela aqui, Sim. né? Tocantins. Sim. Então a gente fez essa parceria, o Senai Nacional Sim. fez essa parceria, e a Hauer mandou um kit de última geração para nós, envolvendo OLT, splits, roteadores, suítes, ONT, ONU, e a gente instala desde da fibra ótica na rua até chegar dentro da casa do cliente, até deixar o cliente com a rede Wi-Fi dele e a rede cabeada funcionando dentro da tecnologia da Hauer, configurando OLT, configurando suíte, configurando ONU e configurando a ONT. Então, essa rede a gente entrega ela pronta, funcionando, com um link de fibra ótica dentro da casa do cliente. E aí o nosso aluno, além da parte teórica, ele desenvolve toda essa competência prática como se estivesse no mercado de trabalho dentro do laboratório de telecomunicações. Pelo que você apresenta aí, nós temos um laboratório interno, temos esse laboratório também externo, né, que dá ao aluno, né, a possibilidade de sair daqui melhor preparado para este ambiente chamado mundo do trabalho e desenvolver com qualidade e excelência o que compete ao técnico em telecomunicações, não é isso, Pedro? Olha só. Cara, a gente faz... O Senai, ele não forma técnico, ele forma líder. Olha que o nosso curso técnico, ele não forma eletricista, ele não forma mecânico, ele forma líder. Ele forma o cara que vai sair com uma habilitação do CFT, uma carteirinha que vai estar dizendo para ele, olha, você hoje é um líder, você hoje está preparado para ser um supervisor, olha coordenador. Que legal. Nós não estamos, eu quero deixar claro para os técnicos de curso técnico, você não fica 1 ano e meio aqui para ser eletricista, para ser instalador de fibra ótica, para ser instalador de cabo de cobre. Você fica 1 ano e meio aqui para ganhar habilidade para ser um líder. Você vai liderar a equipe de instalador. Eu digo que para você instalar uma fibra ótica, você não demoraria mais de 50 horas.
Ninguém precisa mais de 50, 80, 120 horas para sair um excelente instalador de fibra ótica. Mas o nosso técnico, ele não é só isso. Ele vai sair daqui um líder, ele vai sair daqui sabendo preencher planilha, ele vai sair daqui sabendo trabalhar com Excel, com o Visio, com o AutoCAD. Ele vai sair daqui sabendo fazer o projeto, sabendo fazer o levantamento de todo aquele bairro e saber falar para a empresa, precisa comprar esse equipamento, aquele equipamento, e nós vamos colocar aqueles nossos técnicos profissionalizantes, aqueles técnicos que fizeram o curso mais curto, né? O que o curso profissionalizante faz, pessoal? Você começa a fazer o curso hoje e daqui a 2 ou 3 meses você já é um cabista, você já é um mecânico de moto, você já pode sair consertando, por quê? Você fez um curso totalmente prático. Sim. Mas para isso precisamos do técnico, aquele cara que estudou 1.200 horas, aquele cara que aprendeu a calcular, aquele cara que estudou liderança, muito bom, aquele cara treinado. O Senai, ele não treina, ele não forma somente um técnico instalador, ele forma um líder, ele forma uma pessoa. O cara entra aqui de um jeito e sai daqui de outro jeito. Esse é o padrão, esse é o nosso técnico, eu sou um deles, que quando você faz um curso do Senai, o aluno me liga e fala assim, professor, cheguei na empresa, mostrei minha carteirinha, no outro dia eu era coordenador da minha equipe. Olha que interessante, hein, Pedro? Né? Muito Por bom. quê, Marcos? Ele tem habilidade para assinar, Marcos. Ele vai assinar o projeto. Por exemplo, aqui, um exemplo claro. Uma empresa, um provedor local, vai vender o link de fibra ótica para uma empresa grande aí. Por exemplo, uma Claro, uma Oi, uma TIM. Marcos, esse profissional que vai certificar essa rede, ele precisa ser homologado, ele precisa estar no MEC, sim, ele precisa ser um cara que sabe o que é cor de fibra ótica, sabe qual é a melhor fibra, sabe qual é a melhor fusão, sim, sabe o que é qualidade e sabe o que é norma. Sim. Então, por que o curso demora 1.200 horas, 1 ano e 8 meses? Porque nós estamos preparando um líder. Nós não estamos preparando um instalador. Instalador a gente prepara nos cursos profissionalizantes. Mas para o técnico, muito mais do que isso, né, Pedro? Muito mais do que isso. É por isso que a gente fomenta muito essa importância da formação técnica voltada para desenvolvimento de competências e capacidades, tanto técnicas como socioemocionais. Então, ao entrar no Senai, é aquilo que Pedro Aquino acabou de dizer. Você entra, um profissional, né, liso, sem nenhum conhecimento, talvez tenha até os conhecimentos prévios, mas conhecimentos que serão lapidados tecnicamente e também socioemocionalmente. Muito bom, Pedro. Antes de você falar sobre essas imagens que estão sendo apresentadas, são de ações, né? Ações. Desenvolvidas durante o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco, Pedro, além das empresas de telefonia, internet, este profissional ele pode atuar em outras empresas específicas, por exemplo, hospital. Ele pode atuar dentro de um hospital, técnico em telecomunicações, esse profissional de TECOM. Fala para nós, Pedro. Marcos, ele é essencial. Olha que interessante. Hein? Por quê? Vamos assim separar, vamos colocar 2 cenários. Sim. O técnico de redes, a gente tem, né, turma técnica de rede rodando aqui. Sim. O técnico de redes, ele vai até o poste de entrada da empresa. Compreendo. Então, ele monta o servidor de dados, ele monta o servidor de e-mail, ele monta o servidor de pasta, de internet, de impressão. Mas, Marcos, na hora que esse hospital precisa se comunicar com outra unidade, precisa se comunicar com o laboratório. Hoje em dia você faz exame, sim, e o cara fala assim, olha, você pega o exame lá no laboratório e tal. Então, o que esse exame tem que fazer? Sim. Ele tem que ser transmitido via rede de fibra ótica até a matriz. O cara pode fazer
o exame dele em Palmas e receber em Araguaína. Entendi. Ele não precisa ficar lá, dormindo lá, pagando hotel para no outro dia receber o exame. Não. O exame dele vai ser feito, vai ser empacotado e vai ser vir na rede de dados. Compreendo. E ele vai receber na matriz aqui de Araguaína. Ele vai receber no polo aqui de Araguaína. Ele não precisa ficar lá esperando. Por quê? Porque agora nós temos banda. Agora nós temos fibra ótica. E a fibra ótica, como se sabe, ela não tem limite de largura de banda. Interessante. Antigamente, a casa tinha um linkzinho com 10 mega, com 5 mega. Né? Marcos, eu trabalho para uma grande faculdade corrigindo prova, 4 horas por dia. Né? Eu trabalho 8 horas no Senai e 4 horas por dia eu sou tutor, né, de correção de prova numa grande universidade. E para que eu pudesse adentrar nessa universidade, eu tive que provar que eu tinha um link de fibra de no mínimo 300 mega. Olha só. Que é o servidor da empresa que eu preciso acessar, são as provas dos alunos que eu preciso acessar, e um link de 10, 15 mega. Se eu tivesse uma anteninha em cima da minha casa apontando para uma torrezinha há 10, 15 anos atrás, não teria possibilidade de exercer um cargo de home office. Entendi, Pedro. Interessante. Entendeu? Interessante, então, essa entrada da telecomunicações no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, com essa expansão, né, da procura desse profissional formado em telecomunicações. Antes de mais nada, eu queria dizer para você, se você tem alguma pergunta aí no chat, pode fazer a pergunta, a gente vai responder para você. A Cristiane colocou assim, em poucas faculdades existe equipamentos e laboratórios como no Senai. Gratidão, Cristiane, pela sua participação. Também temos aí a Graciete participando, um abraço. Muito boa participação de vocês. Temos mais pessoas participando aí. Eva da Silva, Viviane Barros. Gente, muito obrigado por deixarem nós entrarmos dentro da residência de vocês, trazendo informações sobre a área de telecomunicações. Mas, dando continuidade, eu quero dizer que ainda temos vagas para os cursos técnicos que estão sendo ofertados pelo Senai, no Senai Tocantins como um todo, tá? Então, se você mora aí na região de Palmas, Paraíso, Taquaral, Tucurupi, Xambioá, aqui Araguaína, nós temos vagas ainda, poucas restam, só temos esse resto de semana e a outra para fazermos matrículas nos cursos técnicos. E você, se você quer ser direcionado para entender mais sobre as vagas, quais são os cursos que estão sendo ofertados, é só clicar no link da bio aí do Instagram, tá? Você clica aí no link da bio do Instagram, olha só, e já será direcionado para qualquer uma das nossas áreas que estão sendo ofertadas pelo Senai DR Tocantins. Se ainda tem alguém que precisa ouvir informações acerca da área de telecomunicações ou informações acerca dos cursos que estão sendo ofertados pelo Senai, se você ainda tem essa pessoa que você acha que deveria estar conosco, convida ela, ainda dá tempo, pois nós ainda temos muitas informações importantes para dar, ok? Bom, Pedro, nós tínhamos ali algumas imagens e eu queria apresentar para o público, você falasse um pouco mais sobre essas imagens. Vamos lá, olha aí, Marcos, essas imagens aí são imagens práticas, as turmas, né? Reais. Reais. Só, eu comecei a dar aula aqui em 2020 e até 2020, nós estamos no início de 2023, né? Só para Hauer, nós já formamos aí uma média de 130 alunos. Muito bom. 130 alunos. E a Hauer, ela pede o quê? Pessoal, formem aí 70, 80 alunos por ano para mim. Eu quero 70, 80 alunos formando. Então, aí a gente tem aluno instalando rede na parte externa, né? Tá passando aí as imagens. Aí, ó, isso aí é o nosso laboratório. Nós temos aí equipe fazendo curso em São Paulo, inclusive eu estou lá naquela foto. Aí temos iniciando a montagem do laboratório. Aí não é imagem de internet, Marcos.
Aí a imagem nossa aqui é o aluno trabalhando. Fazendo, praticando. É o aluno praticando. Aquele banner, ele está dentro do nosso laboratório. Tem um banner da Hauer dentro do laboratório e outro banner da Hauer fora do nosso lab. Então, aí, a gente trabalha com montagem de rack, configuração de servidor, fusão de fibra, a gente faz a conexão de fibra, tanto via fusão como via manual, a gente tem todos os certificadores para certificar a rede, e o que nós estamos fazendo agora, Marcos, é integrando toda turma de eletrotécnica, de automação, de logística, peçam, converse com seus instrutores eu quero visitar o laboratório de telecomunicações, eu quero conversar com Pedro, eu quero que ele explique o que isso vai agregar na minha vida, que aí eu vou explicar para ele, porque assim, o pessoal aqui não estavam tão acostumados, esse é o nosso primeiro curso, né? Esse é o nosso primeiro curso prático, o laboratório foi todo montado do zero, tá? E vem outras escolas fazerem curso aqui. Nós temos empresa, né, Marcos? Sim. Qual é a empresa, Marcos? Grande, empresa multinacional que está fazendo especialização com a gente aqui, utilizando o laboratório de telecomunicações. Qual é, Marcos? Você lembra? Sim. É a Geonex. Isso mesmo. Tá? A Geonex está aprendendo a fazer fusão de fibra com a gente, ela está aprendendo a fazer link de fibra ótica com a gente. Por quê? Lembrando que a indústria 4.0 diz, o técnico ele tem que começar o processo dele e terminar. Esse é o técnico que o mercado precisa. Eu estava vendo, Marcos, um material de curso de automação e o material tinha lá 12 lições, né? Da lição 1 à lição 12. E até a 4, Marcos, é só para o cara conectar o notebook dele ao CLP. Então, eu peguei esse material e passei para a turma da Geonex. Olha só. As 4 primeiras aulas é para você conseguir conectar o seu notebook no CLP para começar a programar. Entendi. Então, aí você tem conexão serial, aí você tem configuração no Windows, aí você tem que usar software externo, aí você tem que usar vários softwares para você conseguir acessar a porta daquele CLP para você poder entrar dentro dele e começar a fazer o seu projeto. Então, isso daí, numa empresa que não está aplicado o 4.0, o que vai acontecer? Primeiro tem que entrar o cara de TI, o cara de redes, o cara tem que preparar todo o ambiente para aquele técnico de automação vir e começar a configurar. Sim. Então, esse laboratório, pessoal, é para uso de todos os cursos. Tá? É para uso, nós vamos usar todo o curso que tiver indústria 4.0. Eu peço agora a Marcos, que é o nosso coordenador pedagógico, que envie para o laboratório, para a gente mostrar para esse aluno como faz uma fusão, como que funciona uma fibra ótica, como que os dados são encapsulados dentro dessa rede. Lembrando, pessoal, que quem está assistindo a gente agora, quem é de 10 anos atrás, quem que trabalhava com interface serial, esquece. Todos os CLPs agora estão saindo com interface Ethernet. Ou seja, essa interface ela trabalha com IP, ela trabalha com máscara, ela trabalha com gateway, e é isso que a Geonex pediu para a gente passar para os funcionários deles. É que eles consigam trabalhar com essa rede de dados, encapsulando os dados via rede Ethernet, via rede IP. Muito bom. É essa a nossa luta e vamos continuar na nossa luta. Muito bom. Para quem precisar, em Araguaína, ter um emprego de home office, ter alguma empresa, ter algum provedor, que nós temos 7 aqui já na cidade. Sim. Né? Nós temos mais provedor hoje do que frigorífico. Então, vamos começar a mudar a mentalidade. Pessoal,
o eletrotécnico precisa saber de rede, precisa saber o que é uma fibra ótica, o que é um telecom. Ele vê que naquele equipamento tem uma interface que liga uma fibra. Então, ele precisa ir para o laboratório de telecom e aprender a conectar aquele equipamento também em fibra ótica. E eu vou estar aqui para o que vocês precisar, para o que Marcos, para que a coordenação pedagógica, né, determinar a gente fazer esses cursos práticos para que os nossos alunos, quando assistem uma palestra de tecnologia, saiba do que o palestrante está falando. Sim. O que é IP, o que é máscara, o que é gateway, o que é ATA, o que é pacote, o que é tudo isso, ele precisa saber. O que é uma mensagem, o que é uma conexão por mensagem, o que é uma conexão por pacote. Sim. E o que ele precisa aprender, Marcos. Muito bom. Lembrando, Marcos, só para finalizar, nada hoje fica preso dentro da empresa. Nada. Você precisa de um suporte, seu Sim. técnico está em outra cidade fazendo um curso, você tem que liberar a conexão aonde ele está, para que ele acesse e ajude a você a resolver aquele problema. Então, você está usando o quê? Dentro da empresa, você está usando a rede de dados. Quando sai fora da empresa, você está usando as telecomunicações. Interessante, certo? Pedro. Eu tenho que saber criptografar essa informação, enviar para ele na máquina que ele está, e ele entrar na minha máquina e saber me ajudar a resolver o problema. Olha só. É para isso que a gente precisa dele. Muito bom, Pedro. Olha só, nós trouxemos aí mais informações acerca da área técnica em telecomunicações. Então, se você quer saber mais sobre qual é esse profissional, o que ele faz, é para mim essa área, venha nos visitar, visite o Senai, CETEC Araguaína, visite, e nós estaremos à disposição para apresentar para vocês, qualquer unidade do Senai, estaremos à disposição para apresentar para você que nos visita o que é o técnico em telecomunicações, apresentando na íntegra estes laboratórios que foram apresentados aqui nesta live. Olha só, o Wesley está perguntando ali, quando vai ter a live falando sobre o técnico em eletrotécnica? Opa, Wesley, nós já tivemos na semana passada uma live falando sobre o técnico em eletrotécnica. Se você mora aqui em Araguaína ou mora perto de alguma unidade do Senai, Wesley, você pode estar indo, tá? Em uma das nossas escolas que nós estaremos apresentando para você ainda mais através dos nossos técnicos e profissionais, o que é o técnico em eletrotécnica, e se você quiser também pode até conhecer os nossos laboratórios da área de energia, tá? Estamos com vagas abertas, viu, Wesley, para técnico em eletrotécnica. Bom, a Cristiane falou assim, lembrando que o técnico que trabalha com fibra marítima precisa ser habilitado em telecomunicações. Olha só, Cristiane colaborando ali, e eletrotécnica. Muito bom, Cristiane. É isso mesmo, né, Pedro? Tem que ser habilitado como telecom, é isso? Habilitado como mesmo? Telecom, Marcos. Interessante, hein? O rapaz aí, né, perguntou assim, eletrotécnica, eu quero fazer, foi o Wesley, né? Wesley. Temos vagas ainda, Wesley. Wesley, o técnico em eletrotécnica, Wesley, ele pode pleitear um emprego na Energisa, na Enio, em qualquer empresa que tenha, né, uma área forte em eletrotécnica. Mas, Wesley, deixa eu te passar uma informação. Nós temos setor na eletrotécnica que quando cai uma chave de alta tensão, Wesley, essa chave tem que ser armada em 3 minutos, Wesley. Então, o que está acontecendo? A Enio do Brasil, a Energisa, estão montando a sua própria rede de fibra ótica, porque isso hoje é tudo sobre telecomando, Wesley. Então, uma empresa que tinha 40 técnicos em viaturas rodando aquela cidade, Wesley, ele pode vir daqui a 2 ou 3 anos, pode vir ter 10 técnicos. Muito bom. Então, se você fizer o curso de telecomunicações, você vai estar habilitado para entrar na área de telecomando.
você vai ser o cara que vai ficar no NOC, na área de monitoramento. A chave caiu, alarmou para você, você vai apertar um botão e aquela chave vai armar novamente. Lembrando, temos só de 3 a 5 minutos para aquela chave subir, porque quando cai uma chave de alta tensão, ela derruba um bairro, ela derruba uma rua, ela derruba um hospital, né? uma creche, uma UPA que está lá. Então, a urgência de você subir aquele sistema, aquela parte elétrica, por isso que as próprias operadoras, concessionárias de energia estão lançando sua própria fibra ótica para não estar pagando link para outras empresas. Interessante. Tirou a dúvida, Wesley? Wesley já disse, Pedro, que já está matriculado no curso técnico em eletrotécnica. Então, dia 6 a gente se encontra. Olha, a Jaciane disse assim, precisando fazer um curso desse. Ó, Jaciane, tem o Senai, viu? É por isso que nós estamos aqui trazendo essa informação para vocês. Tem o Senai, venha para o Senai. Venha fazer a diferença na sua vida. Deixe o Senai entrar na vida de vocês, que nós vamos entrar para transformar, e transformar para melhor, tá? Pedro, em poucas palavras, eu queria que você fizesse as considerações finais desta live e também já respondesse uma pergunta que não se cala, essa pergunta aqui: quanto que um profissional de telecomunicações pode faturar por mês, Pedro? Concluindo, respondendo, fala aí, Pedro, para quem quer ouvir. Bora lá, Marcos. Marcos, um técnico que tem a habilitação de telecomunicações, olha só, ele está aí de R$ 2.200 a R$ 5.000. Como técnico, isso? Como técnico. Olha só, muito bom. Como técnico. Aí você pode perguntar para mim, Marcos, mas um curso técnico está custando 250, eu posso fazer um curso, uma graduação EAD, eu vou pagar aí uns R$ 350. Gente, a empresa não vai contratar um engenheiro para ser técnico. A empresa não tem condições. A empresa tem 40, 50 técnicos instalando fibra ótica na rua. Ela não vai ter 40, 50 engenheiros. Entendi. Não tem. Primeiro que o engenheiro não vai querer bater escada, o engenheiro não vai querer lançar fibra, o engenheiro não vai querer criar aquele caminho de fibra ótica. Então, o que o engenheiro precisa? A empresa contrata um engenheiro e 49 técnicos. O técnico é a mão do engenheiro. Eu trabalhei 15 anos sendo a mão do engenheiro e sempre fiz o meu engenheiro ganhar prêmios. O melhor engenheiro, o melhor supervisor, porque ele tem o melhor corpo técnico. Interessante. Ele tem o melhor corpo técnico. Lembrando, o eletrotécnico assina aí até 85 quilowatts, né? Uma instalação elétrica. O técnico em redes, em telecom, ele também vai estar dentro daquele mesmo CFT que está o técnico eletrotécnico. Ele vai poder assinar, ele vai poder ser responsável por um provedor, muito bom, um servidor, um setor de fibra ótica. Pessoal, lembrando, tem 4 empresas, né, do Ceará passando aqui do lado. Ó. Tem aluno meu aqui da noite trabalhando numa empresa chamada Mob Telecom. Sabe de onde é essa empresa? Do Ceará, de Fortaleza. Contrataram 2 caras agora para cuidar do enlace de fibra que passa aqui próximo, aqui numa cidade próxima. Então, eles ficam em casa com a viatura, só trabalham quando é chamado. Olha que interessante, tá? Muito bom. Então, muito precisamos de qualquer jeito. Eu sempre vou falar, precisamos do técnico de telecomunicações. Precisamos salvar a vida, Marcos. Marcos, a empresa que contrata um técnico e coloca na carteira dele lá, é técnico em informática, é porque quer pagar pouco, Marcos. Entendi. É porque quer pagar pouco. Ele só contrata aquele técnico porque não tem outro. Então, temos que mudar a mentalidade da nossa Araguaína. Araguaína, temos que ter técnico de telecomunicações. Eu posso aqui citar, a Aranet, a Toledo, a Midix, a Claro, a Oi Fibra e a Vivo.
Todas essas empresas têm split nesses postezinhos aqui, ó. Elas estão brigando pela clientela de Araguaína, que são quase 190 moradores, né? Isso aptos mesmo. a receber fibra ótica em casa. Então, 90 mil, né, Pedro? exatamente. Então você vê, cara, mas como que pode ter sete empresas brigando pelo cliente? Sim. Temos 7 empresas hoje. Marcos, se eu for falar aqui, eu vi você nas outras lives falando, fala aí os cases de sucesso. Eu tenho a Cristiana coordenando a rede de fibra ótica da Aranet. Aranet é a única empresa em Araguaína que tem uma rede troncal, né, que passa pelo Pará, que está chegando agora em Palmas. E Cristiana, uma menina de 28 anos, ela coordena toda essa rede da Aranet, juntamente com o gerente dela. Ela tem Aloísio, dá para você mostrar aquela foto lá de um NOC para o pessoal saber? Pessoal, isso daí é uma foto de um NOC. O que é um NOC? É um centro de operação de rede. Ali você tem tela com alarmes azulzinho, com alarme verdinho, com alarme vermelhinho, e você tem um equipamento ali no meio, que é o técnico em campo medindo. E Cristiana está vendo aquelas quatro telas ali, e ela está tomando decisão. Você pode ver, né? Eu acho que não dá para ver bem aqueles gráficos ali naquele equipamento do meio, mas ali são cada canais de dados. Cada canais ali são de 400 megabytes. Muito bom. Então, um canal desse cobre Araguaína inteira. Muito bom, Pedro. Então, veja, temos funcionário nosso na Aranet, na Toledo, Amidix, temos 2 na Claro agora. Alunos, né? Alunos, né? Ex-alunos e alunos que ainda estão formando. Muito bom, muito bom. Tá, Marcos? Então, nós estamos aqui para dizer que é promissor. E tem um nome, Indústria 4.0, e já temos a Indústria 5.0 apontando aí, pessoal. Olha só. Marcos, a Indústria 4.0, nós vamos ter que levar a fibra até a torre, até a antena. Entendeu? Antigamente não, podia ser tudo cabeado. Agora não. Como a banda aumentou, né? Sim. A encrenca agora, né? Então, tem empresa, pessoal, que só contrata técnico. Não adianta você fazer outro curso, porque a empresa trabalha com qualidade, trabalha com ISO, ela tem a necessidade de contratar somente técnico habilitado. Muito bom, tá bom, Pedro, Marcos? muito bom. Olha só, espero que vocês tenham curtido cada informação que foi trazida aqui pelo especialista Pedro Aquino, falando um pouco mais sobre o curso técnico em telecomunicações. Olha só, então eu digo para você que com essas informações, o curso técnico em telecomunicações é para você que nos assiste, é para aquele seu amigo, seu colega, seu vizinho que não assistiu, que está desesperado querendo entrar no mundo do trabalho, mas não tem oportunidade. Então, o técnico em telecomunicações, o curso técnico em telecomunicações poderá ajudar esse seu amigo e você a transformar a sua vida e a vida da sua família. Desde já, gratidão, gratidão mesmo por mais uma vez ter deixado o Senai entrar na sua casa com mais uma live. Hoje nós falamos sim sobre o curso técnico em telecomunicações. No dia 6/2, nós teremos novas turmas técnicas no Senai e você, quem sabe, pode estar conosco em uma das unidades aqui do Senai DR Tocantins, fazendo parte dessa transformação da sua vida profissional. Gratidão e até a próxima live, ao qual nós vamos trazer mais um especialista para falar de mais uma área ao qual o Senai oferta cursos técnicos aqui no estado do Tocantins. Gratidão, valeu! Obrigado, pessoal.